indo para essa questão de humanas, né? Voltando na realidade. Por que você acredita que a maioria das pessoas... eu quero associar dois problemas, tá? Por que você acredita que as pessoas estão com tem muito problema com essa questão da sua jornada de carreira para preencher os dados nas plataformas, mesmo tendo uma plataforma maravilhosa, Crie com Lovers? E como você associa isso à dificuldade que elas têm hoje para poder, de fato, serem qualificadas para esse novo mundo de IA? Vamos lá. Mundo generativo, né? Eu dou aula de e-commerce há 8 anos, oficialmente, vamos dizer assim, em escolas de e-commerce. E eu passei pelas maiores escolas do país, literalmente, muita gente. Eu já devo ter formado mais de 4 mil analistas de e-commerce, pelas minhas contas. E extra, oficialmente, eu devo ter uns 10 anos que eu leciono, porque quando estava nas empresas eu treinava os funcionários de outras empresas que contratavam os softwares. Então, querendo ou não, eu estava já dando aula. Tá? Então, nesse tempo inteiro, mas eu descobri duas coisas, que não tem nada a ver com e-commerce, que não tem nada a ver com IA, que não tem nada a ver com startup, sempre tem nada a ver com gente. A primeira coisa que eu percebo é como ela foi ensinada a aprender. Então, pessoas ensináveis não classificar o INGA, pessoas que são ensináveis e pessoas que não são ensináveis. Já seria um grande filtro, né? E aí o ensinável é o quê? Você consegue bater isso fácil. Quem fala bem? Quem lê. Concorda? Uma pessoa que lê muito. Fala bem. Eu canso de ver gente que é diretor de empresa, fatura alto, e ele fala pra mim fazer. Ele não fala pra eu fazer. Pra mim fazer. É o último, certo? Pra mim fazer. Isso eu canso de ver. Seja, fora gerúndio, né? Então assim... Estarei fazendo. No nosso podcast eu recebo pessoas lá de todos os nichos possíveis. Cara, de contabilidade a dono de empresa de inovação e marketing. E eu canso de estar conversando com eles ali e receber um português que dá calafrio. Então, você já vê que essa pessoa não lê muito. Porque ela tem um português superficial ou muito simples, né? Tirando essa parte, então. Quais são as características de uma pessoa ensinar? Você pergunta pra ela qual foi a última coisa que ela aprendeu nesse mês. Tipo assim, nos últimos 2 meses. Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Que você aprimorou. Porque o trabalho te obriga a aprimorar. Você concorda? Se tem funcionários aqui, se o cara ficar estagnado, ele vai embora. Não precisa aprender todo dia. Mas ele está aprimorando muitas vezes, não está aprendendo. Então vamos lá, nível de coisa nova, né? Então quando eu começo a perguntar pra essa galera assim, ó, o que você aprendeu nos últimos 2 meses? Qual foi o livro que você leu nos últimos 2 meses? Eu começo a perceber que ela é uma pessoa ensinável, né, no sentido de que ela tem capacidade de aprendizado rápido, que ela se molda rapidamente. Todo mundo é ensinável, óbvio. Mas estou falando no sentido de ser rápido para fazer isso. E aí, geralmente, essa pessoa não cresceu numa casa que incentivava esse tipo de cultura. O pai não lia, a mãe não lia, o português era minutos, faça matemática, vai para engenharia e tá tudo bem, ou seja, enfim, não era algo que era cobrado. Aí a escola, que essa pessoa pode ter crescido de nível acadêmico muito baixo. Então, quando eu começo a ver nível acadêmico baixo, baixa aptidão para aprendizado, nível baixo de cultura, pouca leitura, um índice muito alto de conformidade, que a pessoa se conforma e não procura nada novo. E essa pessoa, para mim, ela já está fadada a não conseguir sair do nível pleno máximo que ela vai atingir na vida. Pleno, você vai uma analista pleno no máximo. Por quê? Dali para frente, Marcelo, você consegue ensinar outras pessoas. Você concorda? Se para um analista sério, ele começa a virar coordenador, supervisor, gerente, esse cara precisa fazer o quê? Desse nível de senioridade. Que são níveis de senioridade geral, né? Do auxiliar até o analista pleno, eu vejo que o cara tem uma estrutura de trabalho mono. Ele consegue sozinho resolver as coisas dele. Ele é um cara isolado. Ele consegue pegar a planilha, resolver, entregar os números para a empresa, fazer venda, falar com gente, tá tudo bem. Quando ele começa a subir essa senioridade, ele precisa treinar outras coisas. Multiplicar. Concorda? Sabe que um CEO de uma empresa, vamos comparar um CEO, bem, esse cara, eu não chegar na questão da IA, mas esse cara, ele não é especialista na IA. Mas ele coordena 10 caras que são seus especialistas em IA, certo? Então, aonde está o dinheiro de verdade? Quando você está cuidando de gente e não está mais cuidando de coisa. Certo? Enquanto você está cuidando de coisas, você está ganhando por quem cuida de coisas. E a IA vai substituir você rapidamente. Enquanto você cuida de coisas, outra pessoa que cuida de coisas e cobra mais barato, vai te substituir também. Agora, quando você cuida de gente, muda tudo. E para cuidar de gente, você tem que ter um nível acadêmico de gestão maior. Certo? Total. A minha linha de raciocínio está encaixada aqui. É isso aí. É isso aí. Então, o que acontece?
Quando eu entro dentro do sistema e eu vejo um cara, eu tô falando isso porque todos os patamares, tá? Você vai no cara que tá diretor lá, você conversa com ele, por que o LinkedIn dele tá preenchido daquele jeito, ele não sabe te responder. Ele copiou de alguém. Aí você começa a conversar com ele e fala, pô, mas você tem essa experiência, por que ela não tá aqui no teu currículo? Então, eles não sabem preencher o próprio perfil, eu tô falando de gente que deveria saber. Você imagina ela acima das mais baixas de nível acadêmico. Então, hoje eu acho que é a falta de incentivo familiar, a falta de incentivo de baixo nível acadêmico, né, porque aí estou atribuindo isso à nossa educação terça no Brasil, e a falta de incentivo próprio, que é os 3 pontos aqui, né? Alguém te entregou, o Estado te entregou, alguém mais próximo, o Estado te entregou, e você se entregou. Eu posso dar o meu exemplo. Meus pais não me entregaram, minha mãe não se formou no ensino fundamental, no ensino superior, ela foi até o ensino médio, foi escola Flintz. O meu pai se formou, mas largou a nossa família quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu fiquei sem pai desde os 8 anos de idade, porque eu tive incentivo de nada disso. E até os 8 vieram a cola, foi de casa. Então eu lembro de poucas vezes meu pai sofre. Né? Então, nesse sentido, eu não tive nenhuma educação parental. De nível acadêmico, de sentido, vai estudar, faça aquilo. O minha mãe curava assim, ó, vai pra escola. Se você estiver matando aula, de telada, era isso. Agora de pau pra isso, e só. E o Estado me entregou muito menos. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Eu cansei de estar durante a aula na escola, o quadro na parede, na metade do quadro, a outra parte estava quebrada, a pessoa arrancava o quadro. O ventilador da minha sala tinha uma hélice. Né? Então, assim, eu estudei em escolas terríveis, que uma das escolas que eu estudei em Brasília, atrás, tinha um regimento de CAD lá, que é o FED. Tinha os detectos que estavam em reabilitação, estavam atrás dessa escola. Tinha sirene, mas não era para avisar que era o recreio, né? Era para avisar que estava tendo briga lá fora. Então, assim, Sim. Era louco por acaso. Deus escondeu embaixo da mesa e meu pai pedra. Então, o Estado não me entregou isso. Certo? Quem quer me entregar? Eu. Total. Pra mim, quando você deu os 3 pilares, é maravilhoso. Eu tive só o terceiro. Então, eu tive que ir atrás. Por isso eu não acredito que nesse tal de dom autodidata. Todo mundo pode ser autodidata. É só água bater, né? É só bater na bunda. E aí você tem que começar a aprender. E hoje, o que eu acho? Aí, agora eu coloco na IA, depois de toda essa resposta, a IA veio para denunciar essa galera. Porque quem não tem hábito de leitura, quem não tem hábito cultural de aprendizado, quem não teve incentivos parentais ou do Estado, ou da escola, no instituto privado, que seja, para incentivar a continuar aprendendo, o total do life learning, né? Como evoluir lifelong learning. Lifelong learning. Essa questão de você estar estudando a vida inteira, se você não teve esses incentivos, do meu ponto de vista você vai ser substituído por uma IA que faz o básico que você se propôs a fazer. Ponto. Acho que melhor do que você. E, cara, isso começa na primeira coisa, quando você se apresenta pra mim. Aí, voltando de novo, Vitória. Tudo isso faz o quê? Eles não preenchem porque não foram ensinados a preencher. De fato, eles não foram ensinados. Ou porque não buscaram, ou porque não tiveram incentivo. Mas no final eles não preenchem esse perfil. Você tá no LinkedIn, o cara tá com o perfil mais ou menos. Se o cara ganha lá 5 mil por mês, tá ganhando numa empresa boa, aí você vai no LinkedIn do cara, ele tá assim, analista de e-commerce. O que quer dizer isso?